Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou competindo com jogos de Copa do Mundo hoje, mas não tem jeito, né? A vida continua. É claro que eu não ia marcar live no dia do jogo do Brasil, até porque eu também assisto. Mas o mundo não pode parar por causa da Copa do Mundo, né? Então sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Estamos começando mais um mês, o ano de 2026 está voando. Estamos no mês 7, passamos da metade do ano. Olha que coisa, parece ontem que foi Natal. Uma coisa louca isso, eu acho, né? Mas acho bom que passe rápido, eu gosto. Não sei de vocês, mas eu gosto. Então vamos à nossa tiragem do mês de julho. Mas diferente das outras lives da tiragem das cartas, eu queria, como a gente teve uma trajetória, a gente tem uma trajetória, né? Eu falo sempre que o tarô conta uma história. Então, quem acompanha as minhas lives, as minhas artes do dia e as minhas tiragens, eu queria rememorar um pouco, rapidamente, muito rapidamente, o jogo do mês de junho, para a gente parar para pensar no que a gente passou, no que nós atravessamos, porque às vezes a gente só se dá conta depois que o negócio passa, depois que acontece. Então vamos lá? Então, no mês de junho o que aconteceu? Nós entramos no mês de junho com a carta da semana, o carro, direcionados, né, com objetivo. E aí, quando eu fiz o jogo, a tiragem de 4 cartas com o arcano oculto por baixo, saiu a torre. Não sei se alguém vai se lembrar do jogo, mas vamos lembrar juntos. Saiu a torre dizendo assim, ó, vamos botar tudo abaixo, o que tá aí agora, nesse momento, seja lá o que for, não tá servindo mais. Então, vamos derrubar e com uma nova visão e esperança, reconstruir algo novo. Ok? No ponto de atenção, saiu o renascimento, que o Crowley chama de Aeon, que é uma espécie de julgamento também. É diferente da carta do 8, mas olha que curioso, né? Vamos chegar lá no final do jogo. Ele também é chamado de julgamento, no Marcélia, se eu não me engano. E no Crowley, ele chama de Aeon, que é um renascimento. Mas é um renascimento mais espiritual. Você volta, mas volta como uma outra pessoa. O que recomeça, o que surge de novo, né, é algo totalmente diferente do que estava. Como se fosse assim, uma fênix renascendo das cinzas. O jogo do mês de junho, as cartas conversaram, convergiram, que eu fiquei impressionada. Eu não sou taróloga à toa, né? Eu amo tarô e adoro essa sincronicidade. E aí, no caminho, saiu o louco, um potencial gigante. Existia um potencial gigante no mês de junho. Mas aí o que acontece? O louco, ele não tem direção. É uma coisa em estado embrionário. E olha, nós começamos junho com a carta do carro, direcionados. E o louco, o que ele nos pede? Olha só, você tem um potencial enorme, tem muita coisa para acontecer aí, mas você precisa prestar atenção. Deixa eu ver que lado está o cachorro, está aqui. O cachorro puxa o louco pela perna porque ele vai sem olhar para frente. Então, essa carta é muito maravilhosa, ela é o início de tudo. Nós nascemos com todo o potencial do mundo, né? Mas ela precisa de direcionamento, atenção, senão vira uma loucura, vira um caos. Ela fala de um caos, é um potencial desorganizado, que cabe a nós direcionar. E aí, se a gente conseguisse fazer esse direcionamento, a gente caía na carta da justiça. Olha só, o Aeon é chamado de
de julgamento no baralho do Marsella. E essa carta aqui também é uma espécie de julgamento, mas ela é diferente. A justiça é uma carta muito mental, é uma carta de equilíbrio e é uma carta de realizações, principalmente a coisas que digam respeito a papéis assinados, casamento, novo trabalho, coisas na justiça, se tem causa na justiça para ganhar, algum dinheiro para receber. Ela fala de acertos, né? E fala do equilíbrio cósmico. E foi muito interessante que na hora que eu reduzi pela numerologia, ela saiu de novo como o arcano oculto. Então ela veio mesmo para dar um recado no mês passado. E aí o que aconteceu? Eu não peguei as cartas aqui, mas quem me acompanha deve se lembrar. Depois que a gente fez esse jogo, dentro da carta do carro, o que veio? Veio o pendurado, que nos diz, olha só, você tá aqui pendurado de cabeça para baixo, tá? Para você olhar para a tua vida sobre outro ângulo. Você tá olhando as coisas, mas tem alguma coisa aí que você não tá vendo. Então vou te colocar aqui em suspensão para você conseguir enxergar as coisas sobre outro ângulo, né? Aí, do pendurado, na semana seguinte, eu vivenciei demais esse jogo aqui e as cartas da semana, né? Quem ainda não entrou no canal, eu vou fazendo um desenvolvimento e um aprofundamento no canal de transmissão. E aí, do pendurado, a gente veio para a Lua. E a Lua fala o quê? De um atravessamento interior. Ou seja, você foi colocado de cabeça para baixo para enxergar uma outra coisa sobre outro ângulo. E aí vem a Lua, que fala assim, ó, o que você está precisando enxergar está dentro de você, não está no exterior. Então mergulha, que eu vou clarear assim, ó, só um pouquinho, para você conseguir andar, para você conseguir completar a sua jornada. Agora vai com medo, mas vai assim mesmo, né? Porque a Lua, existe a luz da Lua, né? Quando a Lua tá cheia, é a coisa mais linda que tem. Mas assim, ela não é igual ao Sol, que clarifica tudo, que mostra, né? Ela é aquela coisa parcial, né? Aquela névoa, aquela penumbra. Então é como se a gente fosse com uma lanterninha, sabe? A gente fosse com uma lanterna procurando o caminho. Na verdade, o que ela nos diz? Você está procurando dentro de você a sua integração da sua consciência, a sua integração do self. É isso que você está buscando, é isso que você tem que buscar. Então, por isso ela é uma carta na penumbra, porque quem pode dizer que se conhece completamente? A gente está sempre vivendo ciclos, a Lua fala de ciclos, e a gente está sempre se redescobrindo e redescobrindo as pessoas, e redescobrindo novas coisas em situações antigas, né? E aí, para a carta de transição do mês, estamos com a roda da fortuna, ou seja, a mudança vem, ela vem. Não importa se você está preparado, se você não está, a roda da fortuna, ela vem. Eu tirei até uma foto do capítulo do livro da Sally Nichols, né? E muito, assim, é assustador, né? Quando a gente olha, ela sempre começa o capítulo com uma frase de impacto. E a frase, né, não é nenhuma frase, é uma palavra da roda da fortuna. Ela coloca assim, socorro, com 3 exclamações. Ou seja, se segura, porque a roda vai girar. E ela gira, gente, não tem como. A gente
quem tem uma certa idade, vou fazer 57 anos, quem já viveu um pouco, né, seja, digamos, uns 30 anos, eu acho que quando a gente está na casa dos 20, a gente ainda está muito no mundo da lua. Mas quando a gente já vivenciou relacionamentos, às vezes casamento, separação, mudança de emprego, filho, perdas de pessoas, a gente sabe que a roda da fortuna gira. E às vezes tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo. E ela vem, ó, e te arrasta. E a questão aí é, o mês nos preparou para quê? Para olhar a nossa vida sob um outro ângulo. Estávamos no mês de reconstrução para renascer, olhar as coisas sobre um outro ângulo, buscar a nossa integração do self, confiar, fazer a jornada mesmo sem saber de tudo, mesmo sem ter clareza total. Por quê? Porque a roda ia girar. Porque se você consegue olhar as coisas diferentes, e você consegue se enxergar, né? Se você consegue olhar para alguma coisa com outros olhos, né? Se você busca as soluções dentro de você e não no outro ou nas coisas, quando a gente busca dentro de nós, né? Quando a roda gira, a gente gira junto. É como se você surfasse a onda. Entendeu? A gente surfa a onda. É claro que às vezes a gente não está preparado para certas coisas, mas às vezes a roda já está anunciando que ela vai girar. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, coloquem nos comentários. Vamos fazer a tiragem do mês de julho. Vou juntar o baralho, tinha separado as 4 cartas. Vamos ver como será o mês de julho. Estamos com a roda da fortuna. Eu vou afastar um pouquinho para me dar espaço na mesa para eu espalhar o baralho, tá? Ó, minha gatinha lá em cima. Dá pra ver? Baralho do Crowley. Ok? Vou embaralhar. Depois no feed, eu sempre coloco uma foto do jogo montado na mesa, tá? Aí vocês deem uma olhada lá depois, para vocês visualizarem o jogo todo. A gente embaralha, vamos mentalizar esse mês de julho, o que nos aguarda. Aí eu sempre vou orientando vocês, eu corto ele em 3, junto aleatoriamente, sempre com a mão esquerda, tá, gente? Distribuo o baralho, abro ele todo na mesa. E só relembrando, a primeira carta que eu vou tirar é a nossa carta de ação. Vai mostrar o momento presente da energia que está correndo em julho. Depois o ponto de atenção, depois o caminho. E depois, se a gente conseguir trilhar esse caminho durante o mês, uma solução que possa vir daí, né? Então vamos lá. Me ajudem aí. Energia é uma coisa que não tem barreiras. Vocês estão aí onde estão, eu estou aqui e nós estamos todos numa mesma vibração. Então vamos lá? Concentrem-se. Vou juntar o baralho, para ele não ficar me atrapalhando aqui. Vou puxar vocês para perto de novo. Vou virar, tá? Beleza. Vamos lá? Bom, o que
está acontecendo neste exato momento? Olha como as coisas conversam. Nós viemos de várias cartas introspectivas. E o que saiu na ação? O eremita. O eremita é uma carta, tá vendo? Olha como ele conversa com a lua, com o pendurado, com tudo que a gente viu. É uma carta em que ele está iluminando o caminho com essa lanterna. E ele está em busca de respostas. Ele está em busca, ele é um ermitão e ele está em busca de respostas. Ele é um eremita, ele é um solitário. Então ele é uma carta toda para dentro. É uma carta de interiorização. Ele guarda a luz da lanterna dentro do peito dele. É como se fosse a nossa luz interior. O cajado é para ele ir caminhando. Ele caminha. Ele não é uma carta totalmente estática. Não confundam cartas mais introspectivas com estagnação. Não confundam. São duas coisas diferentes. Ele aqui saiu na ação do mês. Ele não saiu no ponto de atenção. Ele poderia significar estagnação se ele tivesse saído no ponto de atenção, mas não. Ele saiu na ação. Então, continuaremos o nosso trabalho de busca interior, porque, gente, a gente veio aqui para isso, é claro. A gente trabalha, a gente casa, a gente namora, a gente tem filho, a gente é filho, a gente tem, às vezes, cuida de pais mais velhos, a gente tem irmãos, a gente tem amigos, a gente se diverte. Mas o nosso objetivo aqui, nessa terra, nessa encarnação terrena, é a gente se encontrar. Porque se a gente não faz essa busca interior, nada presta. Você não pode, por exemplo, num relacionamento, procurar, querer que o outro te complete, que o outro te preencha. Isso é uma furada. Isso é a grande furada dos relacionamentos hoje em dia. Você não pode querer ser um workaholic e o trabalho ser tudo para você na vida. Então, nosso objetivo nesta nossa encarnação, em qualquer uma, quem acredita nisso ou não, nessa nossa existência terrena, é se encontrar, fazer a integração do nosso self, que é chegar à nossa consciência mais elevada, a gente conseguir trazer coisas do nosso inconsciente e integrar com o nosso consciente. Quem viu a minha live dos sonhos, que eu falo que os sonhos, para Jung, eu falei muito em Jung, e falei dos arquétipos, os sonhos são uma conversa entre o nosso inconsciente e o consciente. Então o eremita veio para isso. Não é uma carta de estagnação aqui nesta posição que ele saiu. É uma carta de ação interior. E olha que coisa interessante. Agora uma carta se repetiu, mas ela se repetiu em outra posição. E aí temos que ter atenção. O louco saiu novamente. Só que agora ele saiu no ponto de atenção. Então, o que a gente precisa pensar? Eu sei para onde eu estou indo? Eu estou olhando exatamente para onde eu estou indo? Ou eu estou vivendo no automático e eu só estou fazendo as coisas no automático? Me relacionando com as pessoas no automático, trabalhando no automático, fazendo tudo no automático. Por quê? O louco é uma vida muito rica. Aqui uma carta verde, uma carta colorida, né? O verde da vida, da natureza, ele tem uma ligação muito forte com a natureza. Agora, é aquilo que eu falei,
é um potencial sem direção. É um potencial sem direção. Então, cuidado. Façam o trabalho de vocês de interiorização e percebam, eu estou olhando por onde eu estou andando. Pode aparecer alguma coisa nova, mas é preciso prestar atenção, né? E aí saiu, o resto do jogo saiu uma coisa linda, 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 linda. Saiu esse ponto de atenção. E aí o caminho, olha só, saiu o sol. O sol é uma carta que fala assim, de clareza, de você enxergar as coisas. Nossa, como é que eu não vi isso antes? Como é que eu não tinha enxergado isso antes? Então o sol, no caminho, ele tá te mandando clarear. Abre o olho, abre o olho, abre o seu olho, seja no que for que você esteja passando. Seja no trabalho, no relacionamento, na sua vida de uma forma geral, abra o olho e veja realmente o que está aí na tua cara, porque o sol está iluminando. Então, o que você ainda não está enxergando? Você precisa fazer um trabalho para enxergar. Abre o olho e olha. Às vezes, olhar e clarificar certas coisas dói muito, porque muitas vezes a gente enxerga coisas que a gente não queria enxergar. Às vezes a gente até já sabe, mas não queria enxergar aquilo porque não era essa a resposta que a gente queria. Mas não tem jeito. Você vai fugir da verdade? A gente vai ficar fugindo da verdade a vida inteira? É isso que eu falei, olha o eremita aí. Procurando a verdade dentro de si mesmo. Entenderam? Então, o que você não está enxergando? Na hora que você conseguir enxergar, que você olhar para isso com coragem, né? É uma carta que fala, inclusive, é uma carta iluminada em todos os sentidos, porque ela fala no amor, ela fala de coisas boas, mas ela fala de clareza. Esse é o caminho. Vejam bem, a gente tem que olhar as cartas na posição que elas saem. Então, este daqui é o caminho. O que eu ainda não estou vendo, o que eu preciso ver. E na hora que você enxergar, não podia ter saído uma carta melhor. Saiu o 11, que é a força. E olha só, o 11 e o 19, não sei se alguém está passando por alguma situação amorosa, o 11 com o 9, eles conversam. O 11 fala mais de paixão. E o 19, desculpe. O 9 saiu na cabeça. O 19, ele fala do amor verdadeiro. Então, elas se complementam. Na hora que você conseguir enxergar o que você não está vendo ainda, você vai conseguir controlar a situação com inteligência emocional. Você vai ter controle total sobre o que está se passando. Você vai ter respostas sobre o que está acontecendo na sua vida. A mulher está sentada no leão. Isso aqui é um leão de 7 cabeças, o Crowley ele é mais decorativo, né? Mas na maioria das cartas é um leão, né? E é o poder feminino dominando a energia feminina, na verdade, melhor dizendo. Dominando esse leão, que é uma força na natureza, né? Dominando esse leão com sutileza, com inteligência.
O tarô mitológico é muito interessante porque aparece Sansão abrindo a boca do leão. Eu não tô com ele aqui agora para mostrar para vocês. Abrindo a boca do leão, ou seja, a energia masculina tem uma tendência, né? Estou falando de energias, não estou falando de homem e mulher, porque existem mulheres extremamente yin e yang, existem mulheres, eu tenho uma energia yang muito forte, né? E muitas mulheres têm, né? E não tem nada a ver com escolha sexual, não tem nada a ver com isso. É a sua energia, é como ela vem, a sua energia vital. E essa carta, ela fala justamente isso. A energia feminina, ela domina a situação. Olha aqui, ela está segurando o Santo Graal. Isso aqui é o Santo Graal. Ela está dominando essa fera de 7 cabeças, sem fazer o menor esforço. Ela está deitada para trás, segurando o Santo Graal, e o leão está ali de boa, manso, totalmente dominado. Totalmente dominado. E ela tanto fala no amor de paixão, que o nome dela é Lust, luxúria, no Graal. Então, é uma carta linda, é uma carta maravilhosa, uma carta de força, uma carta de sucesso, seja no que for, uma carta de paixão, uma carta de garra, uma carta de inteligência emocional. Então, gente, saiu um jogo lindo, muito lindo. Eu fico muito feliz quando saem jogos assim. E olha só, mais uma coisa interessante, saíram cartas que vão terminar. Eu acho que vai dar 3 ou 4. Deixa eu fazer a conta aqui direito. Bom, 9 noves fora, porque qualquer coisa que a gente some com 9 e reduza, vai dar o mesmo número. O Sol é 19. 9 mais 1 dá 10, que dá 1. Certo? O louco é o número 0. Então, tá fora. Então, 1, essa carta é 11. A Imperatriz. Me corrijam aí se eu estiver errado. 19, 9 mais 1, 10 dá 1. Com mais 2, 3. Gente, eu vou procurar ela aqui. Mas eu vou falando sobre ela. Ela é a minha carta, né? Ela é o meu arquétipo. Ela, inclusive no lado sombra, eu sou ela também. Ó, ela aqui. Nosso arcano oculto. Ela está por baixo do jogo. Então, olha que coisa maravilhosa que vai resultar. Sai um jogo lindo. Eu acho que há muito tempo eu não fazia um jogo tão bonito do mês. No que vai resultar esse trabalho de interiorização, de direcionamento desse potencial, de enxergar o que a gente não está vendo, de dominar a situação, né? Enxergando, a gente vai dominar a situação com inteligência emocional, com sutileza, com flexibilidade, de boa, né? E aí o arcano oculto, por baixo do jogo, está a Imperatriz. A Imperatriz é tudo de bom. Só que não, né? Todo mundo tem seu lado sombra, como a impulsividade, como fala coisas que não deve. A Imperatriz faz umas coisas assim, né? Como se desesperar quando não consegue, quando o filho não atende o celular. Isso é bem Imperatriz, né? E essa sou bem eu. E aí, ela é o quê? Ela é fecundidade, ela é uma gestora, né? Uma gestadora, mas ela é aquela gestadora que coloca no mundo. Ela realiza, ela está gestando uma coisa que vai para o mundo. Uma coisa que está para nascer. Ela é a grande mãe. Ela é a grande mãe. No tarô mitológico, ela é Deméter, e inclusive ela é
ela aparece num campo de flores, né? Grávida. Porque ela é essa mãe. Não importa se você é um homem ou se você não tem, é uma mulher que não tem filhos, não é isso. É a energia, entendam. Arquétipo fala de símbolos, de energia. Eu não estou falando de uma mãe específica, né? Eu sempre fui quando eu não tinha filho, eu me desesperava com os meus gatos, quando eles ficavam doentes. Então, isso não tem nada a ver. A gente fala de arquétipos, a gente está falando de símbolos. Então, o que ela simboliza? Projetos que dão certo, coisas novas chegando, realizações, sucesso. E ela conversa com esse final do jogo aqui, desse 11 que saiu, que falou tá tudo dominado, né? A gente traduzindo em bom português, tá tudo dominado, né? E ela saiu por baixo do jogo. E foi lindo. Eu vou tirar foto depois que eu sair daqui e vocês olhem no feed a foto para vocês verem o jogo montado, né? Que com o passar do tempo a gente vai, tecnologicamente, eu vou melhorando aqui as coisas para vocês conseguirem ver eu tirando e olhar a mesa ao mesmo tempo. Mas olha, gente, um jogo lindo. Mês de julho promete. Será que a gente vai levar o Hexa? Eu não faço previsões, mas olha isso, saiu um jogo muito bacana. Será que a gente vai ter essa alegria? Quem sabe? Vamos ver, né? Vamos pegar a Noruega pela frente? Acho que sim. Mas eu não sou muito ligada em futebol, não. Mas saiu um jogo lindíssimo. Cada um reflita esse jogo para si mesmo, para a sua vida, para as situações que estão vivendo. E nós vamos, ao longo do mês, todo domingo, tirar a carta da semana. E a gente vai encaixando, como eu fiz aqui, as cartas da semana com o mês de junho, a gente vai encaixando as cartas que forem saindo ao longo do mês dentro desse mês, desse jogo de julho. Valeu? Muito obrigada por vocês estarem aqui, agradeço muitíssimo a audiência, quem me preferiu ao futebol. E a gente vai se vendo, meus contatos estão todos na bio, eu estou sempre à disposição e vamos em frente, com coragem, né? Porque mesmo com a lanterninha na mão e com o cajado, o eremita, ele faz o que precisa ser feito. A gente na vida precisa fazer o que a gente veio aqui para fazer. A gente precisa fazer o que precisa ser feito. A nossa integração do self. Ok? Deixo vocês com essa reflexão. Uma linda noite. Um restinho de semana bom, um ótimo jogo no domingo, né? E vamos ver como é que vai ser, tá bom? Estamos juntos. Um grande beijo.